Indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Falta um mês para que o Senado autorize ou não o processo por crime de responsabilidade contra a presidente Dilma Rousseff. Mas o maior combate entre governo e oposição já foi realizado neste domingo com a derrota do governo. Depois da batalha, sobram perguntas. Como serão os próximos dias do governo? Vale a pena resistir? E a oposição vai conseguir atender às expectativas das ruas? Eu sou Vânia Alves e esse Expressão Nacional vai conversar sobre tudo isso com os deputados Evandro Bussi, do PV de São Paulo, e Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado Bongás, qual a expectativa do governo e do senhor por processo no Senado, para esse pedido passar lá pelo Senado? Bom, primeiro te saudar todos os apresentadores, saudar meu colega deputado Bussi, dizer o seguinte: eu acredito que foi tão escandaloso o processo que nós vivemos aqui na casa, que a sociedade percebeu. As pessoas até mandavam torpedo para a gente. Escuta, os deputados estão votando pela mulher, pelo filho, pela mãe, pela sogra, ou estão votando no projeto? Os deputados não votaram na peça, porque a peça não tinha segurança, ela é imprestável técnica juridicamente. Porque nós estávamos ontem apreciando se tinha dolo, se tinha crime de responsabilidade sobre 6 decretos que todos os presidentes assinaram, e o próprio vice Michel Temer assinou, e sobre uma pedalada que o mesmo modelo da tabela pedalada, que não é crime, o Fernando Henrique Cardoso já cometeu no plano safra anterior. Então não tinha nenhum crime, não tinha nenhum dolo. Mas o que tinha era uma vontade de uma maioria de deputados que queriam dizer o seguinte: olha, eu tenho uma vontade, eu não consigo eleger no voto o presidente da República, porque 4 vezes perderam, então eu quero agora tirar a presidenta na marra, rasgando a Constituição, rasgando isso tudo. E por isso que é golpe. Não tinha uma vontade. Agora tem que achar por que então tem que tirar ela. Ela cometeu um crime, um dolo? Não. Então ficaram só na discurseira política e não no mérito efetivo. Não tem dolo. E isto o Senado, e essa é assim a nossa esperança, que o Senado possa, sem manobra, porque nós tivemos que entrar na justiça para manobrar, porque tinha manobra de votar primeiro do Sul, do Norte, a votação um dia foi secreta, não podia. Então teve todas as manobras possíveis dirigidas pelo Cunha. E todo mundo sabe que o Cunha é réu na Lava Jato, por corrupção. Então fazer um discurso que tinha que tirar o governo por causa de corrupção é piada, porque na verdade é para proteger exatamente, para não investigar quem é indiciado, não só denunciado, tá? Como réu, efetivamente. Então, na verdade, o que as pessoas viram ontem? Eu falei com várias pessoas ontem, e de ontem para cá. Primeiro viram que aquela votação foi assim, não foi no mérito, não se avaliou, fez um circo, um teatro, entendeu? Até um desrespeito também. Tinha pessoas do PT, quando foram falar, que chegaram a colocar o painel, foi na frente da pessoa. Os deputados estavam cercando ao lado, chamando palavrões contra os deputados. Mas isso não é sério. Por isso que o parlamento é tão avaliado perante a sociedade. Então eu confio plenamente que, primeiro, as pessoas viram que é uma peça e é um golpe totalmente infundado. Segundo, é para proteger, não é para combater a corrupção, é para impedir o que hoje se faz, que é combater a corrupção, que infelizmente existe, continua existindo, existiu há muito tempo, mas hoje está se finalmente começando a combatê-la. Em outras épocas não se combatia. Então tem que terminar o combate da corrupção. E terceiro, o que ficou muito claro é o seguinte, e isso preocupa muito. O Temer conseguiu, conspirando, com o apoio dos empresários. Então o que está nos jornais de hoje, Valor, Folha, todas as matérias importantes do país é o seguinte: agora vão comprar conta. Quem paga o pato? E quem vai pagar o pato nós sabemos, é o trabalhador que vai ter salário não reajustado, flexibilização dos trabalhistas, tudo isso vai acontecer. Então, eu só tenho a lamentar. E não confio que no Senado a gente possa resolver isso e não ter o golpe. A gente vai conversar sobre o Senado, já que o deputado Bongás fez uma avaliação. Eu vou pedir a avaliação do senhor sobre como é que o senhor viu a votação de ontem, e depois a gente volta para o Senado, então, como é da expectativa aí dos senhores. Deputado Evandro Bussi. Cumprimentando o deputado Bongás e todos os que nos acompanham aí pelos nossos meios de comunicação. Me assusta muito essa ideia de que houve um golpe, de que houve uma ruptura, porque se ela acontecesse, ela teria acontecido com a participação do Partido dos Trabalhadores.
Partido dos Trabalhadores e a base do governo enviou seus membros para a comissão especial, que lá debateram e que lá votaram. E ontem, como bem disse o deputado Bongás, porque eu tenho o respeito e temos aí uma relação estritamente republicana e saudável, mas ontem foi aprovada a abertura, a possibilidade de abertura do processo, contando-se também os votos do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que o mínimo de coerência que poderia ter havido, se realmente se acreditasse nessa grande falácia que foi criada do golpe, eles não poderiam ter ido para a comissão especial, porque participariam dessa farsa. Não poderiam ontem ter registrado seus votos, deveriam ter abandonado o plenário e deixar, por exemplo. Então, isso é uma prova cabal de que, de modo algum, houve golpe ou qualquer coisa. O que houve, de fato, foi uma manifestação. O segundo ponto importante é que a Constituição traz duas espécies diferentes. Ah, corrupção, a presidente não cometeu corrupção. Corrupção é crime comum. E crime comum do presidente da República na Constituição é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí lá tem que ter tipicidade, lá tem que ter dolo, lá tem que ter processo penal, todos os elementos, e quem é jurista entende bem disso. Outra figura se chama crime de responsabilidade. Veja, no crime comum a pena vai ser cadeia, a pena vai ser multa, a pena vai ser restrição de direitos. Crime de responsabilidade é outra coisa. Primeiro, o juiz é diferente. A Constituição quis que o juiz do crime de responsabilidade fosse o Congresso Nacional, pelo quórum mais alto previsto na Constituição. Se precisa de todas essas minúcias jurídicas, então a Constituição deveria exigir que, para ser deputado federal, que para ser senador da República, a pessoa teria que ter, como no Supremo Tribunal Federal, notório saber jurídico. Isso eliminaria uma grande parte de importantíssimos deputados, que não são juristas, que não são formados em direito, mas que contribuem. Então, primeiro, o juiz é diferente. Segundo, quando a gente olha os crimes de responsabilidade, tanto a sua previsão mais ampla na Constituição, quanto a Lei 1079, eles são tipos abertos. Diferente do direito penal, os crimes de responsabilidade são figuras de direito constitucional. E aí não há dúvida, as pedaladas fiscais, ou seja, o empréstimo, as operações de crédito em relação aos bancos públicos, elas são vedadas pela Constituição. É a mesma coisa de eu assassinar alguém, é a mesma coisa de eu assassinar alguém e dizer, olha, uma outra pessoa matou também alguém e ele não foi preso, então eu também não poderia ser preso. Ou seja, está previsto que a edição de decretos autorizativos de crédito sem a permissão da Constituição constitui crime de responsabilidade. Me assusta esse argumento, o Fernando Henrique cometeu e não foi punido. É como se eu dissesse, repito, a pessoa assassina alguém e vai dizer, olha, mas teve alguém que também fez isso e não foi preso. Isso é, no mínimo, assim, uma imoralidade dizer algo assim. Segunda coisa, e terceira e última coisa, falar que foi uma manobra, olha, quem não está disposto, eu disse isso no meu discurso, quem não está disposto a aceitar a decisão da Câmara dos Deputados, a decisão do Senado Federal, representantes legítimos do povo, nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Constituição, todo o poder emana do povo. O exercício pode ser direto, pelo voto, ou ele pode ser indireto, pelos seus legítimos representantes. Eu acho que quem não está disposto... eu diria o seguinte, só para fechar, eu respeito absolutamente aqueles deputados que votaram contra o impeachment, que acharam que ali não havia crime de responsabilidade. Isso eu respeito. Agora, sinceramente, quem não está disposto a aceitar a decisão soberana do Parlamento brasileiro não deveria estar nele. Não, eu só preciso colocar assim, 3 aspectos. Primeiro, assim, a tática, talvez a oposição até queria que nós nem fôssemos no plenário e ficássemos fora. Nós somos eleitos tanto quanto a situação. Então, nós ficarmos fora do processo seria um totalitarismo total. Então, absoluto, vamos dizer assim, né? Totalitarismo total. O que eu quero dizer é o seguinte, a oposição talvez não gostou que nós fomos ao plenário denunciar o golpe. Então nós temos a legitimidade para isso e por isso votamos contra. Onde é que está o problema? Isso não precisa ser advogado ou jurista para entender. A questão é o fato de ter pago, como o Fernando Henrique Cardoso fez, atrasado no Plano Safra, a parte do subsídio do governo ao banco, se caracteriza operação de crédito?
não se caracteriza. Porque se isto era uma operação de crédito, e isso eu falei com vários juristas, vários advogados, pessoas da área fiscal, tributária, orçamentária, que fazem orçamento, vão dizer, isto não era operação de crédito. Porque foi isso que ela fez. A presidenta Dilma fez a mesma coisa. O Fernando Henrique Cardoso, ao repassar o subsídio do juro, porque o agricultor vai pega o dinheiro do banco e paga o juro. O governo paga parte do juro, que é o subsídio. O Fernando Henrique Cardoso atrasava aquele pagamento. Então, ele pedalava. A questão, a presidenta Dilma, com muito mais dinheiro, porque antigamente não tinha tanto dinheiro para a agricultura, hoje tem dinheiro para a agricultura. Eram 2 bilhões, hoje são mais 20 bilhões só para o lançar da agricultura familiar. E o subsídio do governo ainda é maior, porque esse governo ajuda mais para produzir alimento nesse país. Então, também como o Fernando Henrique Cardoso pagava atrasado, talvez atrasa uma conta. O que aconteceu? Isso até é regra do Conselho Monetário Nacional, é regra do Ministério da Fazenda, isso nem é responsabilidade direta da presidenta, do presidente. Então, a questão é a seguinte, ambos então cometeram uma pedalada. A questão é, isto era operação de crédito? Não era. Então, esta é a diferença. Portanto, nem o Fernando Henrique Cardoso cometeu crime, nem a presidenta. A mesma coisa são os decretos. Então, esta parte vencida, nós vamos então à questão que você colocou de uma forma muito importante, que é como é que isso vai tratar no Senado agora. Tá? Por que eu tenho... O Senado é maioria simples, né? Na aceitação. É como é que funciona no Senado? Aqui encerrou, então, o processo de admissibilidade, né, com um voto, na verdade, que se submeteu a toda essa lógica, né, que é de golpe que nós estamos falando, e não vamos deixar de dizer isso, porque, de fato, foi manipulado, temos que entrar na justiça contra as manobras que o presidente da Casa fez. Do Senado. E no Senado. Como é que vai ser no Senado? O Senado vai ter admissibilidade por maioria simples, e aí, então, entra o processo de julgamento efetivo então, o senhor que o acha Senado faz. que o Senado vai aceitar o processo? Eu confio que o trabalho possa ser feito ainda para que eles não aceitem, porque essa parte é de maioria simples. Aí haveria, então, um afastamento da presidenta, e aí depois precisa 2/3. Por que eu acredito que pode não ser aceito? Até porque tem trâmites ainda no próprio Supremo, que também pode ter, o próprio ministro falou que tem a defesa no Supremo. Mas no Senado, quem vai coordenar as sessões vai ser o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski. E o ministro Lewandowski, na sentença, esses dias no STF, disse claramente, colocou na ata que não pode ter nenhum elemento estranho à análise do que é objeto. E o objeto apresentado pelos denunciantes é exatamente os 6 decretos e um tema de uma pedalada. Ambos não têm dolo, ambos não têm crime, ambos não têm roubo, ambos não têm desvio, ambos, no caso dos decretos, nós aprovamos na lei orçamentária e a lei de responsabilidade fiscal também não fere, porque eles confundiram o que é orçamento e o que é financeiro, o que é regime fiscal. Então eu acredito mesmo que a sociedade vai continuar debatendo isso, vai ver também que a opção, e aí sim é da política, que a opção política de Michel Temer assumir, por favor, né? Isso a gente vai mais para frente. Deputado não dá solução para o país, porque os empresários não estão mandando. Deputado, qual a expectativa do senhor para o processo no Senado? Veja, a expectativa é de que o Senado vai, por maioria absoluta, sim, por maioria simples, desculpa, promover o afastamento da presidente. Na verdade, a lógica constitucional era que o afastamento fosse justamente agora com a aprovação da Câmara e o ingresso do processo no Senado. Por quê? Porque ontem já circulava em toda a imprensa que haveria retaliações por parte do governo aos deputados que votaram pela abertura do processo. Hoje, essa madrugada, logo que acabou e hoje pela manhã, isso está em toda a imprensa nacional, que haverá uma grande retaliação aos deputados. E por isso, para essa preservação, a suspensão era tida já nesse momento. Que tipo de retaliação, deputado? Não liberação de emendas parlamentares, inclusive há um processo, mas o limite financeiro pode ser destinado de maneiras diferentes, até um mandado de segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal, para que isso aconteça, para que a liberação das emendas parlamentares seja equitativa entre todos os deputados, como deveria ser. Mas, recebendo, o Senado deve aprovar sim a suspensão da presidente, o afastamento provisório dela, e o Supremo Tribunal Federal deixou constadas algumas coisas que são fundamentais e que já são, assim, conhecidos de quem
lida um pouco com essas questões. Primeiro, de fato, ele é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que não terá direito a voto na sessão, apenas organizar, segundo o regimento, segundo a Constituição, os trabalhos. Uma segunda coisa, quando o ministro Lewandowski diz que precisa, no relatório, o julgamento é daquilo que está na denúncia, daquilo que foi para o relatório deixou isso muito claro. Ele só, na sua parte dispositiva, falava sobre os créditos e foram operações de crédito. Imagine o seguinte, que eu deixo de pagar o meu cheque especial. Aquele dinheiro que eu uso do banco é uma operação de crédito, ela é considerada uma operação de crédito, eu faço um contrato nesse sentido. E uma coisa importante, quando isso será verificado no Senado? Quando o ministro Lewandowski diz que tem que se ater às questões da denúncia, ele não pode revogar o dispositivo da Constituição que diz que os parlamentares, deputados e senadores, são livres na expressão nos seus votos e nas suas opiniões. Então, os deputados, pela Constituição democrática, isso é assim no mundo inteiro. Julgamos sim aquilo que estava na denúncia e no relatório, óbvio, o Senado fará o mesmo. Mas eles poderão se expressar livremente. Aqueles, inclusive, que fizeram isso pensando nas suas famílias, nos seus mais altos valores, no seu mais alto patrimônio, nas suas mais altas riquezas, nas suas regiões, usaram a livre expressão garantida pela Constituição da República. Veja, me assusta essa questão de que os deputados não poderiam falar de suas regiões, porque isso demonstra um perfil totalitário. Seria revogar o dispositivo expresso que dá direito ao congressista, ao parlamentar, de se expressar livremente. Os deputados são invioláveis, é o que diz a Constituição, por seus atos e palavras. Deputado Bongas, deixa eu colocar uma questão, senão a gente termina o programa discutindo ainda a votação de ontem. Daqui a pouco vai ser aberta a sessão. Como é que se governa um país com minoria? Ficou evidente que 140 deputados, no máximo, estão do lado da presidente. Como é que vai ser esse governo? Isso, primeiro, só para colocar isso, entrar nesse ponto, todos os deputados podem falar o que querem. O que a sociedade chamou a atenção é que eles falaram mais no sentido de um discurso para a sociedade. Pode falar das suas regiões, não tem problema nenhum. Mas ele não estava votando se ia amar a sua mulher, se ia amar a sogra ou se ia amar a sua região. Nós somos deputados e juramos a Constituição do Brasil, que não pode ser rasgada. E ao jurar a Constituição brasileira, nós juramos lá. Nossa votação aqui é para cumprir a Constituição. E a Constituição, deixa eu só concluir, por favor. Jurar a Constituição significa o seguinte: avaliar o que está no objeto. Então, assim, não foi crime de responsabilidade, não cometeu nenhum dolo, mas eu tinha a intenção política de prejudicar. Foi isso que foi votado. Então, foi votado na intenção, no discurso, que não estava ativo ao projeto. O deputado pode falar o que quer. Agora, votar fora da lei, isso ele não pode. Segundo aspecto, sobre o governo. De fato, o que nós temos? Nós temos uma tentativa permanente de criar uma dificuldade para o governo governar. Isso aconteceu no dia em que o Aécio perdeu a eleição. Ele entrou na justiça, pasmem, para questionar o software do computador da urna eletrônica. O mesmo que deu vitória para o Alckmin em São Paulo, do PSDB, era o mesmo computador que deu vitória para a Dilma. E aí, ao questionar isto, ele criou já um ambiente de suspeita. Entrou na justiça para não ser diplomada. Entraram na justiça para não poder tomar posse. E depois vieram aqui pela casa, aí sim, aí foi para quebrar a economia do país. As pautas bombas que impediram créditos e financiamentos para o país. O governo também, e esse é um debate bom para a gente fazer com o tipo de coalizão de presidencialismo, com os partidos aliados e tal, a firmeza e a segurança e estabilidade, com tanto partido que a gente tem, com tanta, digamos assim, não respeito à decisão partidária, enfim, isso acontece em muitos partidos. O que acontece? Teve, de fato, uma fragilidade no sentido de implementar os projetos que nós precisávamos implementar para o país, numa crise mundial, inclusive, que nós estamos vivendo. Então, como é que agora nós podemos superar isso? A presidenta Dilma vai continuar presidente do Brasil. Não vai passar, eu tenho plena convicção disso. Pode ter até admissibilidade, que é por maioria simples, e depois não vai ter. Com a presença do Lula, que é uma pessoa que tem muita respeitável, foi o maior presidente do país que nós tivemos, e com a sociedade, e acho que essa é a reflexão que nós temos que fazer. A nossa autocrítica, eu diria, a principal que nós temos que fazer é poder
colocar o Lula junto com a presidenta Dilma para ajudar o país e com todos os setores da sociedade implementar o programa que a elegeu. É isso que a sociedade está esperando. Então, nesse sentido, nós temos que superar a contaminação política que torce pelo quanto pior melhor, e já que não ganha direto numa eleição, tentar ganhar no topetão pelo golpe não dá, ou então prejudicar o país para nem ganhar. Aí não dá. Aí é não amar o seu país. Né? Deputado Evandro Gussi, como é que o senhor acha que o país vai seguir aí durante esse período? Veja, o que não fica respondido é por que um governo não consegue construir um mínimo de maioria parlamentar? Por que os deputados, que têm todas as limitações, e as limitações do sistema político brasileiro, mas os deputados são a cadeia mais próxima entre o cidadão e o poder? Porque nós voltamos para as nossas casas, para as nossas regiões, falamos com as pessoas, conversamos. Né? Eu moro numa pequena cidade do interior de São Paulo, chamada Tupã, e eu volto para lá, converso com as pessoas, vou a todas as regiões, a todas as cidades da região, Oswaldo Cruz, Adamantina, Dracena, Araçatuba, Presidente Prudente, eu estou em contato com as pessoas. Quando eu estou lá, eu vejo o que elas estão sentindo e reflito isso daqui. Então, por que o governo não consegue construir essa maioria? Porque a sensação que nós temos lá é que a população não aceita o desgoverno que está acontecendo e quer outros rumos. Então, a causa específica de não se construir essa base é essa. Um efeito colateral, e que eu acho extremamente positivo do processo de impeachment, foi o amor do Partido dos Trabalhadores à Constituição da República. Porque eu sou professor de Direito Constitucional e sempre assim nos constrangeu, nos anais do debate constituinte, que o Partido dos Trabalhadores não assinou a Constituição. E depois o Ulisses Guimarães, uma semana depois da assinatura feita por todos os partidos, o Ulisses Guimarães chama a bancada e eles assinam ali no Salão Negro, quase que escondidos. Então isso é uma coisa que realmente me deixa muito feliz, esse amor, o reconhecimento, a importância da Constituição de 88, que tem sim os seus limites e que um dia esperamos superá-los, mas isso é importante. Então eu acho que é o seguinte, nós precisamos hoje de um governo que faça coalizão nacional, precisamos de um presidente da República que viaje o Brasil e reconstrua essa unidade nacional, porque veja que coisa linda. Se tentou nos últimos tempos criar uma grande divisão entre negros, brancos, ricos, pobres, norte e sul, mas não foi assim que o Brasil nasceu. Eu dou muitas palestras, sobretudo no estado de São Paulo, e toda vez que você está diante de um auditório, no Brasil, parece que nós estamos diante de uma Assembleia das Nações Unidas, porque nesses auditórios tem negros, brancos, japoneses, índios, libaneses, ou seja, o Brasil nasceu com uma grande construção de miscigenação racial, de unificação. Eu acho que um presidente da República, em primeiro lugar, terá que reconstruir essa unidade nacional, que foi abalada nos últimos tempos, e construir um governo com maioria parlamentar. Não tenha dúvida, um projeto de governo que esteja alinhado, que esteja sintonizado com a maioria da população brasileira, com certeza imediatamente ganhará também apoio aqui na Câmara e ganhará apoio no Senado. Só preciso retificar uma questão que é importante. Se diz muito uma coisa que não é verdadeira, que o PT não assinou a Constituição. O PT votou contra a Constituição porque nós queríamos, na Constituição de 88, ter mais direitos para os trabalhadores, por exemplo, ter taxações progressivas dos impostos, das fazendas. Deputado. E nós votamos contra, assinamos. Então não é verdadeira a informação. E por último, como é que alguém que está com a pauta só dos empresários vai querer governar o país? Não dá, né? Muito obrigada, deputado Bongás. Muito obrigada, deputado Evandro Gussi. O Brasil em Debate termina aqui, mas você continua aí, porque a Fabiana Mello está chegando para mais uma discussão. Obrigada pela audiência e até a próxima. Thank you.